Pastor Pablo, como me posicionar diante da crítica? No seu livro, tem um capítulo que o senhor fala sobre as abstenções. Qual é o posicionamento do cristão em relação às abstenções? Qual deve ser o posicionamento cristão em relação ao choque de gerações dentro do ambiente religioso? Então, o benefício da superficialidade é o retorno rápido. O benefício da profundidade é a permanência. O ser humano amadurecido, ele já não faz mais essas perguntas, porque ele já tem acesso à plenitude do Evangelho pela palavra. Se você conhece a palavra, fica muito fácil de você discernir o que é humano e o que é divino. E a gente se esquece que os nossos relacionamentos espirituais, eles partem de um propósito. A ideia não é se você é legal, pastor Dantas, a ideia é se você ama ao Senhor e teme ao Senhor. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema por demais interessante, importante e necessário: posicionamento. Você tem dificuldade de se posicionar? E não estou me referindo a posicionamento físico, estou me referindo à conduta, à atitude. Você já se arrependeu de ter tomado algum posicionamento? Você já se arrependeu de não ter tomado algum posicionamento? Como se posicionar após cometer uma falha? Como se posicionar quando aquilo que está em jogo são seus valores, seus princípios? Como se posicionar quando você discorda da sua liderança, mas ao mesmo tempo você não quer quebrar o princípio da honra? Esse é o assunto do programa de hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é pastor, teólogo, escritor, inclusive escreveu um livro que eu indico e aconselho a todos a adquirir. Se você ainda não possui esse livro, Fator Nazireu, um livro excelente. Pastor, teólogo, escritor, psicanalista, pregador por excelência, é uma potência potencializada. Pastor Pablo Arthur, seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Paz, pastor Dantas, paz você que nos escuta, nos assiste por esse programa. Alegria bater esse papo contigo. Como o pastor Jodson já disse aqui no programa, né? Você ouve a apresentação e fica olhando, né? O entrevistado deve entrar daqui a pouco, mas a gente fica feliz. Agora faltou um detalhe aí nesse currículo que é bem importante aí. Marido da Priscila, o pai da Ana e do João. Senão vai ter problema depois. Ter problema sério. É verdade, verdade. E interessante que a Priscila e a Ana, elas fazem psicologia, né? As duas. Como é conviver estudando com duas psicólogas em casa, pastor? Sensação de que eu sou o problema, né? Tá certo. Pastor Pablo, qual a importância do posicionamento consciente na nossa vida? Pastor Dantas, o posicionamento, em essência, ele é o testemunho visível das minhas crenças invisíveis. Eu tenho crenças, eu tenho convicções que estão interiorizadas e o meu posicionamento expõe isso. Logo, o meu posicionamento me torna uma referência e demonstra aquilo em que creio e aquilo que eu sou. Então, o posicionamento consciente nada mais é do que se exteriorizar aquilo que você acredita, aquilo que você de fato sabe que é verdade. E todas as vezes que você se posiciona com base nisso, solidificado nessas estruturas, você está demonstrando quais são suas crenças e o que você é de fato. Pergunto ao senhor, como deve ser meu posicionamento como cristão? E quando eu falo como cristão, parto do princípio que nós cristãos temos valores, princípios inegociáveis, como se fossem pilares de uma estrutura. Como deve ser meu posicionamento como cristão, eu inserido em uma sociedade que possui uma cosmovisão materialista, onde tudo é relativo, hedonista, antropocêntrica, em meio a uma modernidade líquida? Como me posicionar em meio a essa sociedade? Pastor Dantas, eu fiz um pouco dessa lição de casa aqui. Um texto que me chama a atenção é o texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 17,
onde Pedro começa a dar algumas orientações que eu acho importante. E no verso 10 ele vai dizer o seguinte, olha, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Nesse tempo, uma das coisas que me chama a atenção é que a gente faz uma gestão muito ruim daquilo que a gente fala. Nesse conselho de Pedro, a primeira coisa importante, a meu ver, para você viver no meio dessa sociedade que tem estas marcas tão complicadas e que, de fato, se chocam com os valores que nós temos como cristãos, é você fazer uma autogestão da sua fala, uma gestão extremamente consciente daquilo que você vai produzir através do seu discurso. O segundo conselho que Pedro dá, e aí já está no verso 11, ele fala que a gente deve se afastar do mal e praticar o bem. Ou seja, Pedro aqui está estabelecendo para nós um princípio interessante. Eu preciso ter a plena consciência do que eu vou fazer. Eu preciso definir aquilo do qual eu devo me aproximar e aquilo do qual eu devo me afastar. Ou seja, mais do que me posicionar em frente a essa sociedade tão complexa, tão complicada, eu preciso primeiro cuidar de mim. Então, fazer uma autogestão da minha fala e ter a consciência daquilo que, de fato, eu preciso ter como algo próximo e daquilo que eu preciso cada vez mais ter distante da minha vida. Terceiro, Pedro vai falar para nós assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O terceiro conselho que Pedro traz para nós é o seguinte, saiba quem agradar. O nosso grande problema é que nessa sociedade a gente quer agradar todo mundo. E a gente não tem condições de sustentar a nossa vida nos pilares negociáveis que você citou como cristãos, e nós de fato temos, e ao mesmo tempo agradar essa sociedade que diverge completamente daquilo que nós cremos. Então eu preciso ter consciência na minha vida, daquilo que produzo, daquilo que falo, daquilo que me aproximo, daquilo que me afasto. E terceiro, preciso saber a quem eu quero agradar em primeiro lugar. Eu preciso agradar o Senhor. E há uma frase de um pastor que mexe muito com o meu coração. Ele diz assim, se você agradar a Deus, não importa quem você desagrade. Agora, se você desagradar a Deus, não importa quem você agrada. Então, essas três condutas, eu elenquei aqui 6 passos. Eu fiz questão de anotar isso porque eu penso que é importante para nós. O quarto passo que eu coloquei aqui é que a gente deve ser consciente que o bem praticado pode agradar o Senhor e desagradar as pessoas. Pedro vai dizer isso, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro está fazendo uma pergunta. Quem pode fazer isso? Aí diz assim, mas mesmo que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Então, a partir dessa consciência que eu tenho, quem eu quero agradar? Vou agradar o Senhor. Fazendo isso, eu estou estabelecendo minha vida a partir de uma justiça. A justiça de Deus. Fazendo isso, eu até posso questionar. Quem vai fazer algo mal contra mim? Quem vai se opor se eu estou pautando minha vida nisso que é verdade absoluta? Nisso que é o padrão de Deus para a humanidade? Pedro vai dizer, pode ser que aconteça. Mas se isso acontecer, saiba que você está sofrendo por uma causa nobre. Então a gente precisa aprender a sofrer. Aprender a passar pelo feedback negativo. Nessa sociedade, todo cristão tem que estar pronto para receber a afronta. A única coisa que a gente precisa saber por que estamos sendo afrontados e por quem estamos sendo afrontados. Esse é o grande segredo. Quinto passo, posicione-se com muita consciência, mas de forma amável, de forma respeitosa. E aí Pedro aconselha isso. Se você for defender sua fé, faz com mansidão. Faz suportado em amor. E talvez seja esse o grande problema nosso hoje. Muito das nossas defesas, elas soam muito contundentes. Elas soam muito fortes. E eu não digo que elas estão pautadas na mentira. Muitas vezes eu penso que elas não estão marcadas com muita força pelo mesmo amor que deveria estar. Então, fazer uma defesa com mansidão, com amor, é importante. A gente precisa fazer isso com muita tranquilidade. E por último, disponha-se a sofrer pela prática do bem. Eu fiz questão de anotar isso aqui porque a gente precisa. E Pedro termina no verso 17, para mim é um dos versículos que pesa no coração, porque ele diz assim, pastor Dantas, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pedro vai finalizar esse texto para mim de forma maravilhosa. Se vocês forem sofrer, que seja pela prática do bem. Ou seja, pode ser que você não anule o sofrimento.
Simplesmente você escolha por qual causa quer sofrer, que seja pelo bem. Então, nessa sociedade, eu acho que a gente precisa viver sustentado nesses pilares aí para tentar viver. Não digo que a gente vai viver melhor, digo que a gente vai viver correto. Excelente. Esse é o pastor Pablo Arthur. Pastor, eu tenho a impressão que vivemos em uma época, claro, falando de forma geral, onde nós somos muito rasos. Não que nos falte intensidade, mas eu tenho a impressão que nos falta profundidade. É tudo muito superficial. O senhor concorda com isso? Se sim, qual deve ser o nosso posicionamento? Eu concordo contigo, pastor Dantas. Eu acho que essa visão é uma visão acertada, uma visão clara, transparente desse tempo. Só que, de certa forma, a superficialidade ela é atrativa, porque ela te traz benefícios muito rápidos sem comprometer você, sem vincular você. Um exemplo claro é alguém que consegue o sexo fácil, satisfaz uma necessidade, um desejo da sua carne, mas não estabelece o vínculo da convivência nem do serviço mútuo, do servir ao outro, de estar doando-se ao outro. Então eu alcanço um desejo, mas não tenho esse vínculo da convivência e nem do serviço ao outro. Então, de certa forma, a superficialidade como um todo, e não é algo apenas em uma área. A superficialidade hoje ela permeia a nossa sociedade no geral. E as relações são marcadas por isso, o conhecimento é marcado por isso, a vida com o Senhor é marcada por isso, a espiritualidade é marcada por isso, enfim. Tudo na nossa vida está sendo marcada por superficialidade. E, de certa forma, como eu disse, ela é atrativa, porque você consegue o benefício, de certa forma, rápido. Todavia, esse benefício rápido que vem com a superficialidade, ele não tem a característica da durabilidade. Ele é intenso, mas ele não é duradouro. E Jesus vai trabalhar isso de forma muito preciosa no Sermão do Monte, quando ele termina o Sermão do Monte. E ele vai definir, olha, me ouvindo aqui tem 2 grupos. E esses 2 grupos não são definidos pelo espaço em que eles ocupam. Ambos estão aqui no mesmo lugar, me ouvindo. Logo, também não são definidos pelo privilégio, porque ambos me ouvem. Então, todos estão no mesmo lugar, me ouvindo da mesma forma. O que vai definir esse grupo é o quanto eles vão colocar em prática aquilo que estão ouvindo aqui. É a partir desse momento que Jesus começa a diferenciar esse povo que está ali. Ele vai dizer o seguinte, o primeiro povo, ele vai construir a sua casa na areia. Ela vai estar alicerçada na areia. E da perspectiva do negócio, da perspectiva do lucro, construir na areia é muito melhor, porque você não tem o investimento de cavar, você não tem todo aquele gasto de fundações profundas. Então, visualizando o lucro, visualizando o resultado rápido, construir na areia é muito mais fácil. É muito menos dispendioso. Só que a característica do que constrói na areia é que ele não tem durabilidade. Jesus vai dizer, tem um outro que resolveu construir igual, gastou mais tempo, investiu mais em fundação, e a única característica que ele vai ter diferente é a durabilidade, porque quando o problema chegar, esse cara vai se manter. Então, o benefício da superficialidade é o retorno rápido, o benefício da profundidade é a permanência. Ou seja, eu recebo algo muito rápido da superficialidade, mas eu me mantenho por muito tempo com a profundidade. E a gente precisa escolher o que vai fazer da vida, né? Isso aí é uma frase para colocar no Instagram, pastor. Vamos lá. O benefício da superficialidade é o retorno rápido. Isso. E o benefício da profundidade é a permanência. Pablo Arthur. Durabilidade. Muito bom. Bota lá no Instagram com a sua foto, que vai dar ibope. Então, me empresta uma foto sua. Pastor, qual deve ser o posicionamento cristão em relação ao choque de gerações dentro do ambiente religioso? Vou exemplificar. Principalmente nas denominações mais históricas, né? Como a Assembleia de Deus, a nossa denominação, por exemplo, nós temos os nossos departamentos, departamento de adolescentes, departamento de jovens, sendo que nós temos diferentes gerações no mesmo ambiente. Então, há aquela geração que prefere os hinos da harpa cristã, uma geração mais tradicional, e existe aquela geração que prefere os louvores de adoração mais modernos e etc. Se é que eu posso usar esse termo, não é? Qual deve ser o posicionamento cristão em relação a esse choque de gerações? Porque há aqueles que, por exemplo, a título de exemplificação,
Existem jovens que não, só vou no culto dos jovens. Porque é o culto que é o hino do meu estilo, a palavra do meu estilo. O pastor Pablo vai estar ministrando, legal, tal, né? Aí tem gente, os mais velhinhos, não, vou quando o pastor Dantas estiver ministrando, né? O pastor Dantas é mais assim, quadrado, tal, e etc. Olha aí. Então, qual deve ser o posicionamento cristão nesse choque de gerações, pastor? Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais ampla a respeito desse choque de gerações. Até porque ele não é uma exclusividade do meio cristão, do meio religioso, né? Do meio evangélico. O choque de gerações é uma realidade hoje social. Até porque as gerações são mais curtas hoje, no que diz respeito às suas evoluções. O que antes nós considerávamos aí 10, 12 anos, hoje já se consideram trocas de gerações a cada 8 anos, às vezes 7 anos. Então o mundo está muito acelerado e por conta disso há uma movimentação nas gerações e ao mesmo tempo que há um distanciamento das gerações. Eu tenho muito mais afinidades e muito mais proximidade com o meu pai no que diz respeito aos nossos costumes, gostos, do que talvez o meu filho de 13 anos tenha comigo. O esforço que eu preciso fazer para me ambientar ao mundo dele é muito maior do que o esforço que eu preciso fazer para ambientar o mundo do meu pai. Por quê? Porque as gerações elas estão muito rápidas, né? Evoluindo muito rápidas, e o distanciamento está ficando cada vez maior. Então isso é uma realidade social, a gente vive isso claramente hoje. O meu filho tem a possibilidade de ser um gamer, isso é uma profissão que ele pode adotar. Meu filho pode ser um youtuber, uma profissão que ele pode adotar. E eu e meu pai não vivemos isso. Nós não temos essa realidade no nosso dia a dia, na construção da nossa vida. Isso não fez parte da nossa existência. E eu tenho 40 anos. E o meu filho, com apenas 12 anos, 13 anos, ele já tem toda essa gama de possibilidades que eu em 40 não havia visto ainda. Então, as gerações estão passando muito rápido e esse choque ele acaba sendo uma verdade em todos os ambientes da sociedade. No ambiente religioso, eu penso que a gente deveria ver isso acontecer, mas fazer uma gestão disso com muito mais propriedade. A igreja deveria ser luz, a igreja deveria ser uma referência nesse aspecto. Nós deveríamos ser mais conscientes de que esse choque de gerações é uma realidade natural e buscar conciliar isso a partir do Evangelho. Paulo vai nos dar essa orientação, escrevendo a Efésios, capítulo 4, no verso 1, verso 3, que ele vai dizer assim, olha, que vocês vivam de maneira digna da vocação que cada um de vocês foi chamado, e ele vai dizer o seguinte, olha, vocês deveriam se suportar, vocês deveriam estender mãos, dar suporte uns aos outros, e ele vai dizer assim, ó, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu acho que dentro da igreja a gente não pode evitar esse choque de realidades, é uma verdade, nós não vamos conseguir evitar. Eu não tenho como falar para o meu filho, goste dessas coisas que eu gostava, não tem como, é impossível você dizer que isso vai acontecer. No entanto, eu preciso, em amor, sendo longânimo, dar suporte a essa geração mais nova a fim de que eles alcancem maturidade. E a ideia não é que se prevaleça um gosto dentro da igreja, a ideia é que a família cresça junto. Então, para que a família cresça junto, a gente precisa fazer uma análise da nossa vida familiar. Eu gosto de muitas coisas, mas em algum momento eu abro mão disso para que meus filhos sejam abençoados no contexto do lar. Eu tenho preferências, mas nem sempre elas prevalecem dentro da minha casa. Pelo contrário, às vezes como pai eu tenho um prazer de olhar para o meu filho e para a minha filha e dizer o que é que vocês querem fazer hoje? Porque eu como pai estou disposto a abrir mão do que eu gosto, do que eu quero, para satisfazer vocês como filhos. Porque a ideia não é que eu abri mão da minha vontade e perdi a minha vontade. A ideia é de que eu estou servindo meus filhos e estou trazendo o coração deles para perto de mim. Então, na igreja, a gente precisa ter essa consciência. E é o que falta para nós. A nossa geração, a minha geração, principalmente nós, os obreiros, nós precisamos ter essa clareza. Eu não estou aqui para impor a minha condição. Eu estou aqui para, em amor, ser pai de uma geração que está crescendo. E, ao mesmo tempo, os irmãos mais maduros deveriam ter essa consciência formada, porque já passaram por tudo isso na vida. Já foram tratados ao longo dos anos pelas provas, pelas dificuldades, já deveriam estar alicerçados na fé. E entender que, na fase da imaturidade, requer-se muito mais atenção.
Quando um filho nasce, você não pode deixar ele sozinho e diga, anda, pega o que você quiser, come o que você tiver afim, não gostou, vai embora. Não, você precisa ter atenção, você precisa ter cuidado. E a gente se dispõe a fazer isso fisicamente, mas não dispõe a fazer isso espiritualmente. E aí esse choque de gerações na igreja é uma medição de força. Aí eu pergunto para você, você acha que um adolescente vai ganhar de um obreiro? Você acha que um jovem vai ganhar de um obreiro? Jamais. E aí a gente vive essas crises no nosso meio, sendo que aqui deveria ser a referência. Em amor, em longanimidade, com espírito voluntário. Eu quero servir uma geração mais nova. Não estou dizendo que eu estou cedendo e perdendo. Estou dizendo que em amor estou trazendo-os para perto do meu coração. E a partir dessa proximidade, a gente consegue, cada um na vocação que foi chamado, construir uma família juntos. Essa, para mim, seria a grande dádiva da igreja. Excelente, pastor. Essa resposta aí valeu pela entrevista. Eu poderia fazer a colocação, o vinho novo ter paciência com o odre velho, e o odre velho procurar ter resiliência em relação ao vinho novo? É de se pensar, é de se pensar. Eu acredito, pastor Dantas, que a gente não pode abrir mão daquilo que você sempre define. Eu acho muito legal essa fala, que são os pilares fundamentais da nossa fé. Agora, qual é a roupagem disso? Talvez eu possa ter alterações, porque é o que a palavra nos diz, que Deus falou durante todo o tempo de diversas formas. E o meio final pelo qual ele fala é através do Filho. Mas ele vem falando disso desde os primórdios, através da lei, os profetas. Ou seja, Deus manteve o conteúdo durante todo o tempo e foi mudando a forma, foi mudando o rótulo, até que o Filho encarnou e falou assim, agora eu vou falar para vocês plenamente e vou mostrar como o Pai é. Então Deus nunca perdeu a essência, Deus nunca perdeu o conteúdo da mensagem. Ele só foi mudando os rótulos até que trouxe plenamente a palavra. Ele falou, agora encarnou, agora é gente, agora vocês podem tocar, vocês podem ver. Então eu acho que a gente pode pensar nisso. Os pilares fundamentais da nossa fé, vamos mantê-los. Agora, existe uma possibilidade de uma roupagem, existe uma possibilidade de uma linguagem que alcance essa geração mais nova e evite não o choque de gerações, mas me permite viver melhor, adequando as linguagens e mantendo essa possibilidade de diálogo entre nós. Se existe, a gente que é maduro, porque aí eu creio naquela palavra, não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. Então eu não estou aqui para que meus filhos façam a igreja que eu quero. Eu estou aqui batalhando para que o reino de Deus seja propagado e haja uma igreja que os meus netos serão altamente abençoados e abençoarão essa igreja com o seu trabalho e com a sua vida. Excelente, pastor. O senhor falou aí em costumes, explorando um pouco mais essa temática aí de choque de gerações, costumes. Então vou fazer uma pergunta ao senhor em relação a usos e costumes. Solta a vinheta de pânico aí. Usos e costumes. Nós sabemos que nas nossas denominações nós temos os nossos usos e costumes que ao longo do tempo foi se solidificando. Claro, os usos e costumes eles não são imutáveis, eles, dependendo do local, eles mudam, com o tempo mudam, alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas qual deve ser o posicionamento do cristão que está em um ambiente onde ele não concorda com aquele costume, mas ao mesmo tempo ele não quer sair dali? Ele sabe que aquele costume é só um costume, não é uma prerrogativa bíblica, é só um costume, mas ele tem aquele costume como um jugo, e ele nem quer aceitar o jugo e nem quer sair daquela comunidade. Qual deve ser o posicionamento desse cristão? A minha resposta para essa pessoa, se é que ela vai nos ouvir e ver, é que é uma questão de escolha, pastor Dantas. Você precisa priorizar a comunhão com a comunidade ou a sua consciência. A vida é feita de escolhas e diante desse relato que você fez, que é totalmente possível, é uma realidade hoje nos nossos dias, você precisa tomar essa decisão. Eu vou escolher a companhia ou eu vou escolher a consciência. Eu vou permanecer aqui por conta desse ambiente que eu já estou envolvido nele, meus irmãos, minha família, ou vou abrir mão disso por conta da consciência,
De forma básica, seria essa a resposta. Mas se a gente refletir um pouco mais, eu penso que há como a gente ampliar essa discussão de forma muito saudável. De que maneira? Se você percebe que há a possibilidade de mudar essa realidade, fique. Se você é um elemento que contribui para a mudança desse ambiente, se você pode trazer luz à consciência desse lugar, some forças. Se apresente como ferramenta de solução e permaneça ali sendo um instrumento abençoador. Não seja alguém que recebeu a iluminação e por conta da iluminação que recebeu, rompe o processo e causa essa ruptura com a comunhão. Eu sempre gosto de lembrar do texto de Moisés. Moisés recebe a lei no monte, mas ele desce com a lei para transmitir isso ao povo. Então Moisés ele é privilegiado apenas por ser o primeiro. Ele não tem a detenção completa desse conhecimento. Porque a ideia de Deus não é que o conhecimento pare nele. A ideia de Deus é, eu te dou o primeiro e você reparte com os outros. Então quem vai para um outro plano de conhecimento, de maturidade, de fé, ele precisa entender, eu não sou exclusivo nessa revelação, eu só sou o primeiro. E se isso realmente é de Deus, se eu realmente entendi isso da parte do Senhor, preciso compartilhar, preciso dividir isso. Então, se na sua realidade você percebe que há abertura, seu pastor é um cara que ouve, conversa, né, está propenso ao diálogo, compartilha com ele, divide isso com ele. Agora, se você puder suportar esse jugo pacificamente, se isso não te causa uma dor, um estresse, se isso não fere a sua fé, suporte. Eu vou dar um exemplo que é muito simplório, até seria descabido, mas só para que você entenda, você que está aí nos vendo e ouvindo. Nós temos o hábito, nós assembleanos, de nos nossos cultos, a gente cultuar com terno e gravata. Se você me perguntar, Paulo, você gosta de usar terno e gravata? Eu vou dizer para você que não. Me incomoda profundamente, me sinto desconfortável usando terno e gravata, principalmente a gravata. Mas você fala assim, isso é algo que faz você romper com essa igreja? Jamais. Ou seja, eu consigo suportar pacificamente isso. E se você me falar, Pablo, você precisa usar terno todos os dias e gravata, cara, vai ser tranquilo, não tem problema. Agora, se você me falar, Pablo, você pode usar uma camisa ou uma camiseta, poxa, eu vou ficar muito mais contente. Mas isso não vai mudar muito a minha vida, entendeu? Então, consigo suportar pacificamente esse costume nosso? Tranquilo, dá para passar, não me causa estresse, desconforto a ponto de ter que romper com isso. Outra coisa importante, você precisa, para definir a sua permanência ou saída, entender qual é o nível de percepção que a tua comunidade de fé tem sobre esse costume. Porque se eles elevaram esse costume ao patamar da doutrina bíblica, aí é um erro grave. E aí essa comunidade não é mais a comunidade de Cristo, ela é uma outra comunidade. Ela pode ser uma comunidade só assembleana, ela pode ser uma comunidade só batista, ela pode ser uma comunidade só presbiteriana. Porque na comunidade do Cristo, a palavra é que é o crivo. E se não é pela palavra, nós não estamos na comunidade do Cristo, ainda que estamos dentro de uma Assembleia de Deus. Porque o nome pode ser de Deus, mas os fundamentos não são mais. Então, quando o costume ganha força de doutrina, aí a gente tem algum equívoco doutrinário muito severo, muito grave, e aí eu prefiro que você já rompa com esse processo. Não fique. Porque aí você vai estar submetendo a sua vida a uma inverdade. E nós não podemos nos desviar da palavra. E por último, e não menos importante, é você fazer uma avaliação. Se eu não admito esse costume, sou prejudicado ou sofro prejuízo no exercício do meu ministério, no exercício do meu serviço a Deus e à comunidade, se por conta de um costume você é cerceado no seu direito de exercer seu chamado, eu penso que talvez você esteja recebendo um sinal de Deus que seu tempo terminou. E que talvez você precise migrar para um outro plano onde você vai ser muito mais útil. E tenho certeza de uma coisa, se você deixar isso em paz, em tranquilidade, você não vai sofrer por isso. Pelo contrário, você está optando por continuar a sua vida e servir Jesus num outro ambiente onde você não tenha essa impossibilidade por conta de um simples hábito, um simples costume. Esse é o tipo de resposta que traz um conteúdo que vale a pena você rever, copiar, compartilhar, não é? Porque traz luz para muita gente. Amém. Traz luz para muita gente. Muito boa resposta, pastor. Pastor, o
que o senhor acha dessa resposta quando nós questionamos em relação a algum costume, algo assim? Aí a gente ouve essa resposta: não, esse é o nosso costume. Por que é assim? Esse é o nosso costume. Em vez de vir com o respaldo bíblico, vem simplesmente com essa resposta: esse é o nosso costume. É suficiente essa resposta? Para essa geração que está chegando agora, que tudo questiona, que pergunta por quê, para quê. E aí ao perguntar, por que é assim? Esse é o nosso costume. Vamos lá, pastor Dantas. Eu acho que para a explicação é suficiente. Por que é assim? Porque é o nosso costume. Então, para a explicação é suficiente. Para o convencimento, não. Então, aí nós temos duas coisas. Explicou? Explicou. Convenceu? Não. Então, aí a gente precisa migrar para uma avaliação diferenciada. Eu penso que um ser humano maduro, um ser humano que tenha profundidade bíblica, ele não faz mais esse tipo de questionamentos dentro de um ambiente religioso. Porque ele já deve ter claro para si, ele já deve ter definido para si o que é o Evangelho de Jesus. E ele já percebe claramente onde estão as posições humanas e as posições bíblicas. Logo, esse ser humano maduro e profundo na palavra, ele não vai produzir esse tipo de questionamento. Esse tipo de questionamento é produzido por gente extremamente imatura e superficial na fé, que quer encontrar muitas vezes aquela tabela do sim e do não. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Isso a igreja deixa, isso a igreja não deixa? Então, esse tipo de ser humano é que questiona nesse nível. O ser humano amadurecido, ele já não faz mais essas perguntas, porque ele já tem acesso à plenitude do evangelho pela palavra. E se você conhece a palavra, fica muito fácil de você discernir o que é humano e o que é divino. Pelo menos deveria ser. E aí você não precisa perguntar. Como eu já disse aqui, exemplo mais claro que a gente deu aqui. Usar terno é pecado, pregar de camisa é pecado. Eu não entro nesse tipo de discussão. Se você está de camiseta, a tua espiritualidade está afetada. Não me pergunte esse tipo de coisa, que eu não tenho condições de responder uma coisa dessa. Já não é mais para esse tempo. Então, se eu estiver dormindo na minha casa e eu tiver que expulsar um demônio no meu vizinho, eu vou ter que botar terno e gravata. Esse nível de discussão não dá mais para nós. Então, eu acho que quando a gente se aprofunda, né, no conhecimento de Deus, a gente experimenta da graça, da misericórdia do Senhor, e a gente ama a palavra, esse tipo de questionamento já não serve mais para nós. Aí é o que eu falo. Aí o convencimento ele não é feito por nenhum tipo de retórica, nenhum tipo de forçação de barra, né? Porque a palavra já te instruiu. E por mais que alguém na posição que esteja queira falar alguma coisa, ele pode dizer, esse é o nosso costume, ok, explicou, já entendi. Vocês entenderam assim, estão fazendo assim. Pela palavra eu sei que é diferente. A gente não entra nessa discussão mais. Excelente, pastor. Pastor Pablo, o senhor escreveu um livro, Fator Nazireu. Já falei sobre o livro aqui. Né? Propaganda foi forte. Não é? E o livro do senhor tem uma peculiaridade. Por exemplo, eu que sou um leitor, Poxa, você é o leitor. Eu não diria o leitor, mas eu amo a leitura, né? Você é um exemplo nisso, cara. Mas eu não leio só por ler. Hoje eu não perco mais... Assim, existem tantos livros. Se nós dividíssemos os livros, desde a categoria inútil até a categoria ter que ler antes de morrer, sim, existem mais livros em cada categoria do que nós seremos capazes de ler durante toda a nossa vida. Então, hoje eu não perco mais meu tempo lendo aquilo que não é excelente. Né? Hoje a gente pode se dar o luxo de só ler o que é excelente. A gente pode se dar esse luxo. Muito bem. Eu tenho um hábito, à medida que eu vou lendo, de eu ir grifando aquelas expressões que mais chamam a minha atenção. E o livro do senhor tem uma peculiaridade que ele acaba ficando todo grifado, porque ele é cheio de expressões bastante impactantes, né? Fator Nazireu. Você que não adquiriu o livro Fator Nazireu, no final da entrevista o pastor Pablo vai estar nos indicando aí como adquirir. Vale a pena a leitura. No seu livro tem um capítulo que o senhor fala sobre as abstenções. Uhum. Qual é o posicionamento do cristão em relação às abstenções?
Esse livro, Pastor Dantas, ele é baseado no voto do nazireado, né? E eu tenho como figura de referência a personagem Sansão, que é um homem que Deus levanta no tempo dos juízes, né? E faz esta imposição a ele, né? Através do pai e mãe. Na verdade, Sansão nasce com essa incumbência sobre ele. E dentro do voto do nazireado, nós temos estas 3 solicitações maiores, né? Ou estas 3 prerrogativas maiores que o nazireu precisa cumprir, que é abster-se de todos os elementos relacionados à vide e também bebidas fortes ou bebidas fermentadas. Nós temos depois também a questão da navalha na cabeça, né? Ele não pode raspar o cabelo. Então eu, nesse caso, não teria esse voto sustentado. E por último é a relação dele com o cadáver, né? Ainda que seja uma recomendação para Israel, o nazireu tem isso de forma muito contundente para a sua vida. E quando a gente trata de abstenção, a gente trata justamente sobre isso, origem e propósito. Não é abster-se por não gostar ou abster-se por achar alguma coisa a respeito daquilo. Em Sansão você encontra origem e propósito. A abstenção é uma orientação divina. E nessa orientação divina não há uma condenação para a vide e o fruto da vide, o produto da vide. Deus não está condenando o vinho. Deus está tratando de maneira diferente com o seu escolhido sobre aquele aspecto. E há uma simbologia espiritual nesse processo de abster-se do vinho, da bebida forte. E dentro do livro eu trabalho justamente com essa simbologia. Dentro das muitas simbologias do vinho, da bebida forte na Bíblia, a gente pode trazer a alegria e talvez a influência destes elementos na perda do equilíbrio, na perda da sobriedade. E quando Deus faz essa orientação ao nazireu, eu trato justamente a partir disso. A origem é o Senhor e o que Deus está estabelecendo é o seguinte: eu não quero que você tenha vínculos com esse elemento em específico, que traz a você um processo de alegria, mas também pode trazer a você, no uso desregrado, um processo de desequilíbrio. Então Deus está dizendo para ele: eu quero que você tenha a abstenção exclusiva deste elemento. Deus não condenou o vinho, pelo contrário, a gente sabe que o povo fazia uso disso, né? Nós não vamos entrar nesse nível de discussão, mas o nosso próprio Cristo trabalha isso de maneira muito simples no seu ministério, e a gente precisa entender o que Deus está dizendo. Com você, esta abstenção ela tem uma origem, é o Senhor. É um tratamento exclusivo, é um posicionamento vindo do Senhor, não é algo que ele queria, foi o Senhor quem determinou. E para mim tem esses 2 símbolos importantes na espiritualidade de Sansão, que é você não se envolver a ponto de depender dessa alegria terrena e ao mesmo tempo você não se expor a algo que, como liderança em Israel, poderia fazer com que você perdesse sobriedade, equilíbrio e discernimento. E por último aí fecha que é o propósito, né? Deus, com esse propósito, queria trabalhar na figura desse líder. Sansão é levantado num período de extrema complexidade. É o período mais intenso de crise em Israel no período dos juízes. São 350 anos, 10% desse tempo, um pouco mais, é vivido debaixo de opressão dos filisteus, que é quando Sansão nasce. E é o último estágio, né? Dentro do livro dos juízes, esse cara é o último que Deus levanta. Depois dele a gente vai ter o relato de Samuel como juiz e finaliza por ali. Mas dentro do livro, Sansão é a última das referências. E com ele Deus trata de uma forma muito especial. Então eu penso que existem tempos e modos de Deus agir. Para cada tempo um modo. Com Gideão não teve essa exigência, mas com Sansão teve. Então eu acho que a gente precisa tratar as abstenções a partir dessa relação exclusiva com o Senhor. O Senhor pode te direcionar. Tem coisas que você vai fazer que para você vão ser extremamente normais, lícitas e que para mim deveriam ser evitadas. E eu preciso entender isso em Deus. E aí eu aconselho você que nos vê, que nos assiste, entenda qual é a peculiaridade de Deus com você. Tem coisas que eu direi sim, mas você deve dizer não. Tem coisas que para o pastor Dantas será não e para mim vai ser sim com maior tranquilidade. E ambos vão desfrutar da graça, da misericórdia, da comunhão com o Senhor. Mas a gente precisa saber qual é a origem das nossas abstenções. Nada de navalha. É uma outra expressão que o senhor usa no livro. Não é? Qual é o posicionamento do cristão em relação à navalha? O nazireu tinha essa característica, né? Ele, quando consagrava-se ao Senhor, quando ele se entregava a esse voto, a partir de então ele não podia mais passar a navalha sobre a cabeça, né?
um dos elementos que testemunhavam dessa consagração era o cabelo. Então ele poderia fazer isso, e é muito legal, eu trato isso no livro, que é muito interessante, porque para mim o nazireado é como graça manifesta no Antigo Testamento, é um elemento da graça ali brilhando naquele tempo, onde havia uma exclusividade, né? O movimento sacerdotal era exclusivo, era de uma família, tinha hereditariedade, enfim. Aí Deus vem, né, com um toque de graça e diz assim, olha, quer me servir, quer ser dedicado a mim, dá, tem chance. Você não precisa ser da tribo desses caras, não. Você não precisa ser filho desses caras. Você pode ser nazireu. E é interessante porque o sacerdócio, ele compulsoriamente vai começar aos 30 e terminar aos 50. Então você não consegue estender. Não, renova aí mais 3 anos, vou até os 50. Não. Você começou com 30, deu 50, cara, tá bom, valeu, você já serviu o que tinha que servir. O nazireu não, cara. O nazireu, ele poderia servir desde o ventre até o fim da vida, né? Eu falo que é a graça de Deus brilhando no Antigo Testamento e dando essa possibilidade. Só que existe essa característica. O cara é nazireu, então você consagrou agora? Consagrei. Então você não toca mais o seu cabelo. E a ideia é justamente o seguinte, enquanto o seu voto permanece, enquanto sua dedicação exclusiva ao Senhor através do nazireado permanece, seus cabelos estão crescendo. E a ideia é justamente isso, é um testemunho visível de que a aliança que você fez com o Senhor, ela está em progressão, ela está avançando. E o que testemunha isso é algo visível. E para mim isso é vida com Jesus, é fruto do Espírito. A gente tem uma aliança com Deus e tem testemunhos visíveis, palpáveis, de que a nossa aliança com o Senhor está em crescimento. Você precisa ser melhor hoje do que foi ontem. Você precisa cada vez crescer mais, ou seja, é o testemunho, é o seu cabelo crescendo cada vez mais. Então a ideia é o seguinte, você consagrar a sua vida ao Senhor, não passa mais navalha na cabeça, não rejeite mais esse voto. Não acabe com essa relação. Não acabe com esse testemunho. Pelo contrário, potencialize isso. Faça isso crescer, faça isso ser visível cada vez mais. Porque a partir do seu testemunho visível, as pessoas vão conhecer, como nós dissemos no início, aquilo que é convicção invisível. Aquilo que para muita gente parece ser subjetivo, no Evangelho não é subjetivo em todo tempo. Dá para ser materializado. Através do amor, através da bondade, enfim. Fruto do Espírito está aí, a gente pode viver isso e essa galera vê. Outra expressão que eu achei fantástica, sensacional no livro do Senhor, é o capítulo que tem o título Não Toque em Cadáver. Isso. Né? E qual é o posicionamento em relação a isso? O nazireu, ele tinha essa restrição, que é a mesma restrição sacerdotal também, né? Na verdade, o judeu como um todo, né, ele evita essa relação. E aí, Deus é muito claro lá no livro de Números com relação a isso. Olha, você não pode tocar cadáver, nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, nem pelos seus irmãos, porque você é consagrado a mim. E quando eu olho para isso, fazendo de novo, né, o uso da simbologia bíblica, eu vejo no cadáver o corpo que está ali, tem formato de corpo, tem estrutura de corpo, mas não tem mais vida. E isso fala para nós das relações, daquilo com o que eu me envolvo nessa vida que eu tenho. Tem muita gente que vai tocando ao longo da vida esses cadáveres. E a ideia do nazireu é, se você tocar o cadáver, aquilo que é imundo nele contamina você. A sua vida de santidade, a sua dedicação não passa. Mas a imundície do cadáver pega em você. E isso vai ser para o sacerdote também. Um dos profetas vai falar, olha, se o sacerdote estiver passando por algum lugar e com a aba do seu manto tocar alguma coisa imunda, a aba santa vai tornar a coisa imunda santa? Não, mas a coisa imunda vai tornar o sacerdote impuro. Então a ideia é justamente essa, a imundície pega e muitas vezes a santidade não passa. Então a ideia é que você tenha esse filtro nas suas relações. Cuidado com quem você se relaciona. E nesse tempo nós temos muito forte essa questão de se relacionar por afinidade. Não, a pessoa é legal. Não, a pessoa é muito boa. Não, o cara é gente finíssima. E a gente se esquece que os nossos relacionamentos espirituais, eles partem de um propósito. A ideia não é se você é legal, pastor Dantas, a ideia é se você ama ao Senhor e teme ao Senhor. Porque Provérbios deixa isso muito claro para nós. Se você andar com sábio, você vai ser sábio. Se você andar com tolo, você colhe o dano. Então a gente precisa fazer um filtro muito grande das nossas relações. Tem muita gente andando com gente morta. E aí quando eu trato dessa questão da família para o nazireu, eu falo justamente do nosso ambiente cristão.
Tem muita gente que diz assim, não, pastor, eu fico aqui porque ele é pastor, eu fico aqui porque ela é líder do círculo de oração, eu fico aqui porque ele é do grupo de jovens. Não, eu estou com ele, eu estou me envolvendo, ele tem acesso à minha vida, ele me aconselha porque ele é um obreiro da igreja. Então deixa eu dizer, tem muita gente na família que está morta. E Jesus mesmo vai dizer para a igreja lá, no capítulo 3 do Apocalipse, no verso 1, que é a igreja de Sardes, ele vai dizer, olha, você tem obras, você está aí se movimentando, e até quem olha para você diz que você tem nome de viva, mas eu estou dizendo para você que você está morta. Então Jesus está dizendo, tem morto que produz, tem morto que faz coisas, mas ele está morto espiritualmente. Cuidado em se relacionar com esse tipo de gente, porque você corre o risco de ser contaminado. E aí você não vai conseguir reverter esse processo, muitas vezes vai acabar se contaminando e perdendo a sua espiritualidade. Então toma esse cuidado, é nessa linha que a gente vai trabalhar lá. E tudo isso está mastigado no livro, né? Tá bem mastigado. Não abra mão, não abra mão. Pastor, como me posicionar diante de uma possível discordância com a minha liderança? Como eu me posicionar sem macular o princípio da honra? Eu não lembro quem disse isso, mas ainda essa semana eu ouvi, diz que toda unanimidade é burra, né? Poderia fazer uso disso, mas não vou, até porque a gente tem a Bíblia como verdade absoluta, então contrariaria esse provérbio que eu usaria. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que em algum momento vai haver essa discordância. Pode haver. E às vezes é saudável que haja mesmo. Nós estamos tratando de pessoas com culturas diferentes, percepções diferentes, né? Então é muitas vezes saudável que haja isso. Paulo, inclusive, vai dizer que a divisão cria a oportunidade de se revelar o aprovado. Sim, maravilha. Excelente lembrança, pastor Dantas. Eu acho que é um processo saudável. Como líder, eu acho que essa contestação em algum momento, ela é muito pertinente. Pastor, por que não assim? Pastor, por que não fazemos isso? Ou por que deixamos de fazer aquilo? Eu acho que isso é um exercício de convivência maravilhoso. Eu não vejo problema. Mas em se tratando hoje do estilo de liderança que nós temos, muitas vezes isso soa mal. Alguém que discorde da liderança é alguém taxado de rebelde, alguém taxado de herege, muitas vezes. Aí é o nível máximo, talvez, da rejeição, né? Quando olham para a sua discordância e te tratam como herege, alguém totalmente oposto, enviado do diabo, e uma série de coisas que a gente já ouviu e viu nessa caminhada. Mas assim, uma das coisas que eu quero dizer a você, se você tiver algum tipo de discordância da sua liderança, lembre-se de uma coisa, da legitimidade da sua discordância. E aí a gente poderia lembrar daquele texto de Deus com Jonas. Jonas, essa sua raiva é legítima, cara? Você tá bravo, por quê? Você tem causa nessa sua tristeza, nessa sua revolta? É a pergunta de Deus para Jonas. Eu acho que essa pergunta a gente precisa se fazer. Quando você percebe que está discordando da sua liderança, é legítimo. Porque tem gente que discorda de coisas que são extremamente... eu quero usar um termo tranquilo para não ferir ninguém, mas discorda de coisas muito bobas. Vamos dar um exemplo aqui do nosso estúdio. Por que essa parede é preta e não branca? Porque branca, porque tal, entendeu? São discordâncias tão pequenas. Aí eu me perguntaria, é justa essa discordância? Procede isso mesmo? Eu vou discutir pela cor da cadeira? Eu vou discutir pela cor da igreja? Eu vou discutir por conta do estacionamento da igreja? Será que vale a pena? É legítima a minha discordância? Primeiro ponto importante. Segundo, se ela for legítima, se eu tenho razão na minha discordância, eu preciso levar isso em amor, eu preciso levar isso em reverência, a fim de somar e de ser luz para a vida desse meu líder. Porque muitas vezes, no ato de discordância, principalmente numa sociedade polarizada como nós temos hoje, isso tem manchado o ambiente da igreja como tem manchado a sociedade como um todo. Hoje a gente não consegue perceber no outro a possibilidade do discordar, do estar em outro patamar, de ver a vida diferente. A gente já o considera como inimigo. E muitas vezes nessa abordagem a gente faz no sentido de não informá-lo de que há algo melhor ou de que ele está equivocado. Mas a gente faz isso da perspectiva de alguém que quer derrubar o outro da posição que está.
e assumir a plataforma de vencedor. Então, não vira mais um auxílio mútuo, vira uma concorrência, vira uma agressão. Então, se você percebe, meu pastor se equivocou, meu líder não está legal, o departamento que ele lidera, poxa, fez algo indevido. Cara, em amor, posicione ele. Faça o que a Bíblia diz, chame-o à parte, né? Coloque diante dele as possibilidades e se coloque também para ser essa ferramenta de reparo. E quando eu falo isso, pastor Dantas, eu lembro daquele texto que os filhos dos profetas chegaram para Eliseu, que era o profeta mor do movimento ali, e falaram para ele, ó, se o senhor perceber bem, o lugar que a gente está aqui é muito apertado. Aí eu fico pensando, cara, Eliseu era tão burro a ponto de não perceber que os caras estavam vivendo em aperto. Eliseu, homem de Deus, que tinha relacionamento com o Senhor, será que ele não tinha capacidade de ver aquilo? Claro que tinha. Mas a Bíblia diz que quem movimenta isso são os filhos dos profetas, e Eliseu acata. Por quê? Porque eles levam isso de uma forma muito tranquila a Eliseu. Meu senhor, o lugar que a gente está aqui é apertado. A gente não quer abrir mão do lugar, a gente não quer abrir mão da relação com o Senhor. A gente quer continuar sendo filho de profeta, a gente só quer um lugar maior. Só que ao mesmo tempo, além de levar a necessidade, de mostrar a realidade, eles se colocam à disposição. Meu senhor, faz o seguinte, cada um de nós desce no Jordão, corta uma viga e a gente aumenta o lugar. Então, todas as vezes que você for fazer uma ponderação, uma colocação ao seu líder, também já leve um projeto. Leve uma forma de mudança, né? Se posicione como auxílio, porque eu acho que é muito mais positivo do que só apontar o erro. É dizer, pastor, eu tenho aqui um projeto para correção. E se você não tiver um projeto de correção, diga para ele, pastor, se o senhor entender que eu estou com a razão, me usa para ser um instrumento também para mudança. Posso não saber o que fazer para mudar, mas estou à disposição para ser ferramenta nessa mudança. E aí, por último, pastor, se você vê que não vai resolver, que não vai ter jeito, meu filho, aquela teologia que a gente sempre conversa, teologia de Davi, meu irmão. Saul é ungido, Saul é rei, Deus colocou ele aí, mas se eu ficar aqui, esse cara vai me matar. Então, meu filho, antes de ser cravado na parede, corre, vai para a caverna, vai viver no deserto, mas vive. Então tem hora que você tem que fugir, não vai ter jeito. Excelente. Pastor Pablo, todos estamos sujeitos ao pecado. Todos estamos sujeitos a algum momento a cometer falhas, a pecar, a cair. Qual deve ser meu posicionamento após falhar? A esperança? Cara, acho que Provérbios, né? Provérbios 28:13. Confissão e abandono. Contra esses dois atos, eu acho que a gente não pode querer estabelecer mais nada, né? É confissão e abandono. Se você pecou, se você errou, é abrir o jogo. Você normalmente passa pela síndrome do filho pródigo, você peca contra Deus e contra a gente. Então você precisa nos dois âmbitos também tratar essa situação. É o que o filho pródigo faz. Pai, pequei contra os céus perante ti. Ele assume a culpa para dizer, olha, não sou digno de ser chamado teu filho, né? Mas olha, eu estou abandonando a vida que eu estava, estou abandonando a posição que eu adotei, e se o senhor quiser, me torna como um dos seus empregados aí. E a Bíblia vai dizer para nós que esse filho encontra restauração, esse filho encontra misericórdia, né? Então eu acho que há esperança. Até porque todo movimento de reconciliação e de assumir culpa, pastor Dantas, ele é um processo espiritual. O homem de si mesmo não consegue produzir isso. Somente a ação do Espírito Santo é quem traz essa consciência ao homem. Então, para mim, o cair em si do filho pródigo é uma ação plena de um espírito de graça se movendo no íntimo daquele menino perdido, dizendo para ele, cara, você tem uma casa, você tem um pai que não é teu lugar, volta para lá. Então, se você está passando por isso, é sinal que tem um espírito de vida, de graça, mexendo aí no seu coração, dizendo para você que não é teu lugar, essa prática não é tua, essa vida que você leva não é para você, volta para onde você nunca deveria ter saído, que vai encontrar esperança lá. Excelente. Pastor, nós estamos conversando sobre posicionamento. Quando se fala em posicionamento, claro que existe aquele posicionamento diante de Deus, existe aquele posicionamento diante do outro, e existe aquele posicionamento conosco mesmo, né? O senhor acha possível haver um posicionamento correto diante de Deus, um posicionamento correto diante do outro, mas uma distorção do posicionamento em relação a nós mesmos? Por exemplo, pessoas que são perfeccionistas, pessoas que se cobram demais,
Que palavra o senhor daria a essas pessoas? Elas têm um posicionamento correto com Deus. Elas têm um posicionamento correto com o outro. Mas com elas mesmas tem algum desajuste. Pastor Dantas, eu quero recorrer a Isaías capítulo 6. Quem vê Deus se vê. Quem vê o Todo-Poderoso vê sua miséria. Então esse é um processo para mim muito automático. Se eu sei quem Deus é, automaticamente eu me reconheço. É o que Isaías faz. Quando ele vê o Senhor, reconhece toda a santidade de Deus, ele grita, ai de mim, sou um miserável pecador. E reconhece também aquilo que lhe cerca como sociedade. Tanto eu quanto os meus amigos, tanto aqueles que habitam do meu lado, são iguais a mim, homens de lábios impuros. Então eu penso que não é possível você ter boa relação com Deus ou ter uma relação correta, um posicionamento adequado diante de Deus, diante do outro e não ter um posicionamento correto consigo mesmo. Porque eu parto desse princípio. Ao conhecer o Senhor, eu estou trazendo conhecimento para a minha condição. Então, essa autocobrança exacerbada, esse perfeccionismo que muitas vezes é tido por muita gente como uma qualidade, até eu sou perfeccionista. Às vezes as pessoas brincam, né, com a inteligência humana. Numa entrevista você pergunta, qual é o seu defeito? Aí a pessoa diz, eu sou perfeccionista. Quer dizer que a perfeição ela é algo negativo. Ou seja, você não quer falar que você sofre porque não consegue atingir aquilo que você acha padrão. Você não quer admitir que você não é capaz de ser perfeito e que você vive se auto-sabotando nas coisas que você faz, que você não tem uma autoconfiança, que a sua autoestima está lá embaixo, e aí você fica dizendo, não, nunca está bom, sempre posso melhorar, só para camuflar esse seu sentimento aí de frustração total. Então, cara, quem vê Deus, primeira coisa, sabe que é pecador, sabe que é falho, sabe que é pó, sabe que é miserável. Então já se posiciona claramente com relação a si mesmo e com relação aos outros também. Então, quem vê Deus, ele vai migrar do medo à disponibilidade. Quem vê Deus, pastor Dantas, ele vai dizer, ai de mim. E aí quando Deus age de fato em si, ele vai dizer, eis-me aqui. Então ele migra do medo da morte para a disponibilidade de ser mensageiro. Ele vai ouvir Deus dizendo assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele vai dizer, opa, se não tiver ninguém, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não está dizendo, me envia porque agora eu entendi que eu sou bom. Ele está dizendo, me envia porque o Senhor trabalhou em mim de tal forma que agora eu ouvi tua voz. E eu sei o que o Senhor quer. E eu entendo que porque eu ouvi tua voz e sei o que o Senhor quer, eu posso dizer, eis-me aqui, pode me enviar. Então é impossível você se relacionar com Deus e não ter essa clareza de vida. E não viver disponível, e não viver disposto para o Senhor, dizendo, vou fazer o que o Senhor quer. Não é porque eu sou bom, porque o Senhor me tratou, eu te vi. E a relação que a gente teve foi tão poderosa que eu fui transformado. Já não há mais medo, já não há mais receio, já não há mais uma autocobrança. Já não é mais um homem dizendo assim, Senhor, eu até ouvi o que o Senhor disse, mas como eu tenho lábios impuros, não dá para falar do teu nome mais. Não dá para eu ser profeta do Senhor. Fala o seguinte, me deixa voltar, que aí eu vou ver se eu encontro alguém melhor que eu. Porque eu sou muito ruim. Não. Quem vê Deus e é tratado por Deus, ele é capaz de dizer, Senhor, eis-me aqui. Pode me enviar. Eu cheguei aqui, eu reconheço que eu sou um cara de lábios impuros. Mas o Senhor trabalhou na minha vida a tal ponto que o Senhor me disse que a minha iniquidade foi removida, meu pecado foi perdoado. Então eu estou apto pela tua intervenção na minha vida. Pode me enviar. Excelente. Pastor Pablo, como me posicionar diante da crítica? Tem gente que sofre com isso. Puxa. Tem gente que diante da crítica perde o dia, outros perdem a semana, outros perdem o mês. Por conta da crítica. Sim. Como me posicionar diante da crítica? Pastor Dantas, eu acho que primeiro a gente precisa ser sincero, né? Eu acho que ninguém trabalha para ser criticado. Eu acho que é um exercício muito, muito doloroso, né? Você dizer para si mesmo, não, eu vou me preparar para a crítica. Não, a gente se prepara para o elogio, a gente se prepara para o reconhecimento.
E é o que a gente busca de fato. O que a gente faz é buscando isso, aceitação, reconhecimento. E a crítica ela vem justamente para dar esse golpe, né, na sua autoestima, esse golpe no teu orgulho, no teu ego, enfim. A crítica, mesmo chamada de construtiva, poxa, ela nunca será bem-vinda. É difícil, de fato, digerir. Então, a primeira coisa que você precisa é desconstruir essa ideia de que você não lida bem com crítica. Eu acho que ninguém lida bem com crítica. Ninguém gosta de ser criticado. É claro que algumas parece que nos impactam menos, e não é porque elas deixaram de ser crítica, é porque a pessoa que faz, às vezes faz com tanto jeito, com tanto carinho, né? Eu falo, tem Natan nesse tempo ainda, né? O cara constrói uma ideia, você dá uma sentença e o cara fala, esse cara é você, né? É o que Natan fez com Davi. Pô, o cara fez isso, Davi, mata esse cara. Esse cara é você. Então tem cara que critica você assim, com tanta propriedade, sabe? O cara vai lançando palavras tão... Você às vezes até ri, você tá apanhando e tá rindo. Mas que não é legal, não é legal. Agora, se a crítica existe e a gente muitas vezes se machuca com isso, a ideia é se machucar menos e não permitir que a crítica paralise você. A ideia é que se você não pode evitar a crítica, em algum momento ela vai existir, trabalhe com ela a ponto disso não paralisar você e ser de alguma forma um combustível, né? Que te leva a um outro patamar. Então a primeira coisa que eu sempre aconselho quem me pergunta sobre crítica é o que eu faço para lidar com a crítica? Primeiro, considere. Ouça a crítica e faça uma avaliação. Eu acho que todo o processo de revisão é bem-vindo. É claro que você não vai ficar fazendo isso todo dia, né? Todo dia eu vou levantar e vou... É o que a gente fala, vou discutir a relação. Né? Vou sentar com a minha esposa, e aí, como é que tá? Não. Mas vez ou outra é legal você sentar, e aí, como é que tá? Tá tudo legal? Como é que tá os sonhos, projetos? Onde a gente vai chegar? O que a gente quer fazer? Isso é maravilhoso. Então eu acho que quando a crítica chega, essa porta de revisão que se abre na vida, ela é maravilhosa. Ouça a crítica, considere a crítica como porta de revisão. Faça você uma análise do que estão te dizendo. Segundo passo, se você tiver condições, se você conseguir absorver o primeiro impacto da crítica, peça para que a pessoa que está trazendo isso a você elabore com mais propriedade. Pastor Dantas, o senhor errou. Ok, em que área eu errei? Qual foi meu erro? Você consegue me apontar com mais clareza para eu fazer uma análise mais perfeita disso? Eu acho que esse é o segundo ponto fundamental para quem lida com crítica. Eu ouço, considero, faço uma revisão, mas também não deixo de pedir ao outro. Construa um pouco melhor essa sua crítica a fim de me dar mais subsídios, para que a minha análise sobre esse ato que você disse que eu errei seja feito com mais recursos. E aí, terceira coisa que eu sempre utilizo na vida é saber quem me criticou. Então eu vou ouvir, vou considerar, às vezes vou pedir para que a pessoa faça isso com mais propriedade, mas muitas vezes o que eu chamaria de terceiro ponto, mas eles estão para mim em pé de igualdade, é quem me critica. Porque de fato existem pessoas que quando a crítica chega, você fala, cara, eu preciso ouvir essa pessoa. Porque são pessoas que são referências na sua vida, são pessoas que você conhece o caráter, que você conhece a índole. E esse tipo de gente precisa ser ouvida. É o que eu falo, quando a minha mulher expõe alguma coisa contrária, eu ouço com muita propriedade, cara. Eu paro para ouvir. Não, repete isso aí que você falou. Preciso ouvir. Por quê? Porque conheço, porque sei da índole, porque sei do nível de envolvimento que ela tem com o meu coração, porque eu sei o nível de coisas que ela sonha junto comigo. Então, se ela falar algo contrário àquilo que eu estou vivendo, fazendo, pensando, eu sei que isso está sendo feito em amor. Ela não quer o meu mal. Então eu vou ouvir. Então se você está lidando com crítica, está sendo bombardeado, cara, quem são essas pessoas? Porque tem gente, pastor Dantas, que nunca me conheceu, me viu num vídeo pregando, participou de um culto que eu estava, pegou uma fala minha na mensagem, não gostou de uma posição minha, não gostou de uma brincadeira que eu fiz no culto e vai me arrebentar. Mas esse cara não construiu uma relação de amor, esse cara não quer meu bem, esse cara não quer a minha vida crescendo, esse cara quer apenas me expor mesmo e destilar todo o ódio do coração dele por aquilo que eu causei nele, de forma gratuita muitas vezes, sem querer. Então quem te critica? Quem critica você? E aí por último, é você nutrir cada vez mais
as convicções do seu coração. Se você tiver convicção do que você está fazendo, meu amigo, aí pode ser até alguém do lado te dizendo que você é um sonhador mor, cara. Pode ser José na casa dos seus irmãos. Uma galera batendo no cara, xingando o cara. Nós vamos até vender você. A gente queria te matar, mas a gente reviu aqui os conceitos. Nós vamos te vender. E esse cara tá dizendo, não, mas eu sonhei isso mesmo. Eu vi isso mesmo, cara. Ninguém pode tirar de mim o que eu vi. Então, se você tem convicção, se você tem certeza daquilo que você recebeu de Deus, ou daquilo que você projetou, né, do que você construiu, cara, vai pra cima. Vai pra cima. Não pare para ouvir críticas, porque uma hora você vai ver os frutos dessa sua decisão. E aí, o que calam os críticos muitas vezes não é a sua resposta, são os frutos da sua caminhada. E aí não tem como, meu amigo. Excelente. Muito bom, pastor. Faltou um detalhe no currículo do pastor Pablo. Além de pastor, teólogo, psicanalista, escritor, pastor Pablo é o comandante em chefe das mídias da Assembleia de Deus de Londrina. Então, claro, tem toda uma equipe atrelada a ele, que trabalha com ele, mas tudo que você vê na internet, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, os podcasts, o comandante em chefe, essa potência potencializada. Eu sou um abortivo nessa área. Eu sou o tiozão da geração X. Sim. Que é o cara do apoio dessa galera. Porque quem faz mesmo, os caras estão aqui atrás, né? Isso. Eu sou só o tiozão que recebe os pedidos, as ordens e diz assim, vamos lá, meu filho, vamos junto. Muito bom. Pastor Pablo, já é uma tradição do nosso programa. Todos os convidados que por aqui passam, independente do tema, nós concluímos a entrevista com esta pergunta. Por se tratar do programa De Cristão para Cristão. Pastor Pablo, o que é o Evangelho? Pastor Dantas, essa é uma pergunta que sempre, todos os programas que eu acompanho, né, do De Cristão para Cristão, eu fico impressionado, né, porque falamos da mesma coisa e falamos de coisas diferentes, né, e assim, nos últimos dias, o Evangelho para mim veio muito claro, eu até ministrei aqui na igreja esses dias sobre isso, sobre a história de Mefibosete. E assim, para mim foi muito emocionante pregar sobre aquilo, porque aquilo estava mexendo no meu coração já tinha dias, né? Talvez foi uma das mensagens mais vivenciais que eu já tive. Foi essa mensagem. E ali, para mim, o Evangelho se revela porque é o rei que se põe de pé, é o rei que já conquistou o trono, já é vitorioso, mas que se levanta um dia e diz assim, eu não quero conquistar mais nada agora. Eu quero escolher alguém que eu possa abençoar. E se vocês souberem de alguém que está debaixo da promessa que eu fiz para Jonatas, pode trazer ele aqui. E aí alguém resolve falar, olha, eu conheço. E esse alguém é um aleijado de ambos os pés. Esse cara tá com debilidades, esse cara tem limitações, e esse cara tá vivendo num lugar meio complicado, deserto, um lugar tanto quanto meio difícil, né? E o rei diz assim, manda buscar. Não chama não, vai lá e traz aqui. E aí quando Mefibosete chega, ele se prostra, né? Até porque ele sabe do risco que ele corre. Ele é herdeiro de uma outra dinastia que foi tirada do trono. Ele é o filho do cara que deveria ser o rei no lugar daquele rei. E aí o rei olha para ele assim, não temas, que eu quero te abençoar. E a partir de agora você vai comer comigo na mesa. Todo dia. Você vai ter dinheiro, você vai ter bens, mas uma coisa você vai ter todo dia. Você vai ter a minha presença e a comunhão comigo na mesa. E Mefibosete pergunta, quem sou eu? Para o Senhor se lembrar de alguém que nessa condição pode ser chamado de um cão morto, né? E o rei diz a ele, a partir de agora você tem minha palavra. Eu tenho uma promessa sobre sua vida, feita lá com seu pai, e você a partir de agora vai usufruir tudo isso. Para mim o Evangelho é isso. Um rei que se levantou na glória,
conquistou tudo, era dono de tudo, era senhor de tudo. Falou, eu vou para a terra, vou me fazer gente, andar com gente, viver com gente, simplesmente para poder os aleijados assentarem na mesa, os cheios de marcas, debilidades. E eu fico olhando para nós aqui, falando do evangelho, e a gente sabe das nossas deficiências, né? Sim. Só que a gente está aqui desfrutando da presença do Rei, da comunhão com o Rei, e todo dia não falta mesmo essa comunhão, essa provisão e essa graça, né, de poder estar aqui com o Rei. Então, para mim, é o evangelho. É o Rei que veio buscar um aleijado, botou ele na mesa e disse assim, vou te chamar de filho a partir de agora, e todo dia você pode estar comigo até o fim da sua vida. Deus seja louvado, pastor. Deus seja louvado. Parabéns pela excepcional entrevista. Certamente muita gente está sendo abençoada com tudo aquilo que foi falado. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo e disponibilizado esse conhecimento, esse conteúdo que, conforme já dizemos aqui várias vezes, o nosso propósito é proporcionar conhecimento que gera piedade. E tudo isso que foi falado hoje aqui é conhecimento potencialmente capaz de gerar piedade. Amém. Deus te abençoe, Glória pastor. Jesus. Tamo junto. Pastor, para aqueles que querem adquirir o livro Fator Nazireu, qual é o caminho? Eu falo que tem 2 caminhos aí. O primeiro é a editora Espaço Palavra, a editora do querido pastor Marcelo Gomes, que foi um amigo. E pela editora Espaço Palavra você adquire o livro Fator Nazireu, eles enviam o Brasil todo, fora se precisar, enfim. E a segunda porta, possibilidade, é comigo mesmo. Galera do Instagram aí, chama lá no direct, pastor, eu queria o livro, consigo calcular o frete para você. Qual é o Instagram do senhor, pastor? PR Pablo Arthur, Arthur sem H, Arthur de gente pobre, humilde. PR Pablo Arthur. Então segue lá, você não vai se arrepender. Chama no direct e aí a gente envia para você com o maior prazer. Amém, pastor. Muita alegria. Deus abençoe muitíssimo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Após esse programa, posicione-se. Mas posicione-se de forma correta. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Beijo no coração. Deus abençoe.